Irmãos, ao longo da história da humanidade, percebemos que homens sábios, antes de iniciar qualquer tipo de empreendimento, antes calculam o custo para ver se podem terminá-lo. Jesus fez uso dessa alegoria em seus ensinos para nos levar a um questionamento importante. Quanto custa ser um discípulo de Cristo? Basicamente ele disse, deveríamos fazer as contas antes de começar. Esse é um princípio importante, e é sobre isso que eu queria meditar com vocês nessa manhã. Nós vamos fazer leitura do Evangelho do nosso Senhor Jesus, segundo Lucas, capítulo 14. Nós vamos ler do versos 25 ao 33. Lucas 14, 25 a 33. Grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando, lhes disse: Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos orar, irmãos. Ó Pai, nós temos aqui a Tua palavra exposta, Pai. Ajuda-nos a extrair dela princípios, ó Deus, que norteiem a nossa vida, Pai. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Observe, irmãos, que no verso 25 a Bíblia destaca a presença de multidões. E várias vezes ao longo do Evangelho nós percebemos essa reação de Jesus. Quando multidões estão seguindo, ele vai trazer um ensino que ajude as pessoas a se edificarem, se elas realmente sabem com o que estão se envolvendo. E Jesus passa então a ensinar: se alguém vem a mim e não aborrece seu pai e mãe e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Jesus aqui não está dizendo que há duas categorias de discípulos, né? Aqueles que são comprometidos e aqueles que são mais ou menos comprometidos. Ele diz: ou você é, ou você não é meu discípulo. E se você não colocar o ser seu discípulo na frente de tudo, no mais completo nível de renúncia, então você não pode ser meu discípulo, segundo palavras do próprio Jesus. Mais uma vez nós percebemos que o Senhor, ao enfatizar isso, apresenta dois exemplos nessa parábola. No primeiro, ele está falando de um orçamento de construção, que nós aqui na igreja conhecemos bem. Estamos passando por um processo de reforma, de acabamento no caso, né? Sabemos muito bem o que é isso. No segundo, de um orçamento de guerra. Mas o que as duas alegorias têm em comum? Você não se lança em nenhum empreendimento sem certificar-se que tem condições de terminá-lo. É isso que nós devemos ter em mente. Ou seja, Jesus está dizendo: vocês querem saber quanto custa ser meu discípulo? Eu estou apresentando a vocês o preço. Observe no versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós, olha o preço, não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Em outras palavras, o que ele está dizendo para nós é: sente, calcule, ponha na ponta do lápis, como meu pai costumava dizer, para ver se você realmente pode ser meu discípulo. Porque se você achar que não dá conta de apresentar o que é necessário até o fim, é melhor nem começar. Mas calma,
Isso não significa que Jesus não queira que as pessoas fossem discípulos, quando ele estava se dirigindo à multidão. Isso significa que quem determina o padrão daquilo que o discípulo deve praticar é Jesus. Em outras palavras, não é o discípulo que define os termos, mas sim Jesus que estabelece o que é necessário para segui-lo. É você que precisa se adequar ao Evangelho, e não ao contrário. Afinal, eu sou o miserável pecador e ele é santo. Logo, não tenho a menor condição de impor termos ou condições nesse caminho para segui-lo como discípulo. Segundo as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes, nós estamos vivendo hoje um período muito difícil do cristianismo, especialmente aqui no Brasil. Nós temos visto igrejas hiperlotadas, multidões afluindo a templos religiosos, mas ao mesmo tempo um cristianismo raso, superficial. E aí ele cita J.I. Parker, que diz o seguinte: algumas igrejas, acerca do Evangelho, ele vai falar, nós temos 5.000 quilômetros de comprimento e apenas 5 centímetros de profundidade. E nós precisamos desse entendimento, porque embora a Bíblia diga claramente, lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4, que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, muitas vezes, no afã de trazer aqueles que sabemos que Deus ama e esperam que sejam salvos, nós estamos negociando princípios que não podem ser negociados. O Evangelho é uma mensagem de salvação. Primeiro, precisamos reconhecer que somos pecadores e nos arrependermos. Lembra daquela parábola do fariseu e do publicano? O publicano, ele fazia, ser propício a mim, pecador, e ele não tinha nem condições de levantar a cabeça. Era o pedido dele, ser propício a mim, pecador. E ele saiu daquele local justificado, segundo palavras do nosso Senhor Jesus. É importante destacar algumas verdades aqui. A primeira delas, que já sinalizamos, é que precisamos saber o custo antes de começar a seguir o Senhor Jesus. Jesus falou sobre isso. Mateus, no capítulo 7, nos versos 13 e 14, ele fala de um caminho e uma porta estreita que conduzem à vida. E são poucos que passam por ela. E uma porta e um caminho largo que conduz à perdição, e são muitos os que escolhem seguir por essa porta mais larga. É muito mais fácil. Eles acabam escolhendo isso porque querem um conforto, porque não querem ter que lidar com aquilo que o Senhor propôs e estabeleceu. No Evangelho de João, capítulo 6, nós também vemos Jesus falando a uma multidão de pessoas que estavam procurando apenas porque ele tinha multiplicado pães e peixes. Então o nosso Senhor estabelece uma palavra muito clara. Olha, quem não comer a minha carne e não beber o meu sangue, não pode ser meu discípulo. Isso está lá no Evangelho de João, nesse mesmo capítulo 6, no verso 53. Quem o ouviu entendeu que Jesus não estava propondo um ato de canibalismo, como um pouco mais para frente, aí os romanos iriam achar que os cristãos eram canibais, porque eles comiam carne e sangue. Antes disso, aqueles que estavam ouvindo aquela multidão, sabiam que Jesus falava de algo que eles, na cultura deles, conseguiam entender. Uma aliança de sangue era o mais profundo nível de compromisso que os povos do Oriente conheciam. Mistura de sangue, da carne, a ponto de dizer, nós nos tornamos um. Isso falava de um profundo nível de compromisso, a ponto de, no verso 60, a Bíblia diz que muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, duro é esse discurso, quem pode suportá-lo? A Bíblia diz que eles acharam que Jesus estava pedindo, exigindo deles muita coisa. Então a Bíblia nos conta, no verso 66 desse mesmo Evangelho de João, capítulo 6, que diante disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Basicamente a reação é, se o preço é esse, eu não estou disposto. E no momento em que muitos abandonaram, no verso seguinte, o verso 67, diz, então Jesus perguntou aos 12, e vocês também querem se retirar? Ao que Simão Pedro responde na sequência, no versículo 68. Porventura quereis também vós outros retirá-vos? Jesus pergunta. Respondeu Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens a palavra da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Basicamente o que Pedro diz é, não importa o preço, nós sabemos que o fim justifica o preço dessa escolha e do discipulado, de ser um discípulo de Jesus, dentro dos padrões que o Senhor estabeleceu. Então, é importante a gente reconhecer que as pessoas deveriam saber o custo já antes de começar.
Nós precisamos entender que a proposta de Jesus não é meramente resolver os nossos problemas terrenos e passageiros, como muitas pessoas, através dessa motivação, buscam a Jesus, buscam frequentar uma igreja. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 9, diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A grande proposta do Evangelho sinaliza a uma eternidade com Cristo. Isso vem acima de qualquer bênção na vida terrena, ainda que elas também são uma realidade na vida do crente. Se não, vejamos, a oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Certamente, nossas mesas são fartas, ou seja, Deus é muito generoso para conosco. Não é apenas o pão que Ele nos dá, Ele é muito mais bênçãos que nós recebemos. Mas nós precisamos entender que no intervalo de bênçãos também podemos lidar com perseguições, com desafios e dificuldades. E precisamos entender esse compromisso, saber o custo e ficar firme nessa decisão desde o início, porque o fim é mais importante do que o começo. Essa é outra verdade que a Escritura nos destaca. Em Eclesiastes, no capítulo 7, no verso 8, diz que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. A paráfrase bíblica, a mensagem diz: finalizar algo é melhor do que começar. A versão NVI, a nova versão internacional, traduziu assim: o fim das coisas é melhor do que o seu início. Em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 8, a Bíblia diz: a fim de que alcanceis o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas. Qual é o fim, a finalidade, o objetivo final da nossa fé? A salvação da nossa alma. Mais do que uma vida abençoada nessa terra, é uma eternidade com Cristo que nós devemos ter como perspectiva. E nós precisamos entender que para isso é necessário perseverar. O próprio Senhor Jesus diz: o que perseverar até o fim, esse será salvo. Aliás, nós também precisamos entender que é possível começar bem e terminar mal. Olha o que Paulo diz em Gálatas, no capítulo 3, no verso 3. Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Essa exortação de Paulo é porque muitos estavam se desviando do verdadeiro Evangelho para buscar os seus próprios interesses. Alguns que, em vez de viver o avanço, estão vivendo o retrocesso. Por isso que em Filipenses 3, 13 a 14, Paulo vai dizer: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo, corro para o alvo, a fim de alcançar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo sabia que o alvo era o grande motivo dele ter iniciado aquela caminhada. Para isso nós precisamos sempre nos fortalecer dentro de nós mesmos, a lembrança de determinados princípios. Dificuldades virão. Jesus sinalizou isso desde o início. Ele fala de uma pessoa que constrói uma casa sobre a areia e outra que constrói sobre a rocha. A Bíblia diz: sopraram os ventos, caiu a chuva e deram com ímpeto contra as duas casas. Todas as pessoas vão experimentar a oposição dos ventos a chuvas fortes. A questão é: estamos edificando nossas casas para que elas durem ou não diante dessas situações? É por isso que a Bíblia destaca muito a perseverança dos santos. A Bíblia fala que a semente que deu bom fruto, na própria parábola do semeador, uma outra parábola que Jesus utiliza, é aquela que frutifica com perseverança. É interessante notar que na doutrina calvinista, e eu até citei isso por ocasião do aniversário de nascimento de Calvino, que foi dia 10 passado, na doutrina calvinista, particularmente quando nós estudamos a tulipe, a primeira letra, a letra T, se refere à depravação total do homem. Isso significa que, devido à nossa inclinação natural para pecar, nós podemos facilmente desistir ou falhar diante daquilo que é proposto como seguidores de Cristo. No entanto, a última letra, a letra P da tulipe, se refere exatamente à perseverança dos santos, que com a força de Deus, certamente nos conduzirá à vitória. Essa vitória não é conquistada por nossos próprios méritos, mas sim pela obra já realizada por Jesus na cruz do Calvário, onde podemos declarar que somos mais do que vencedores. Lembram-se da parábola do fariseu e do publicano?
O fariseu cheio de si dizia, não, eu mereço tudo isso, eu faço aquilo. Mas nós devemos ser como o publicano, bater no peito e dizer, ser propício a nós pecadores. E o Senhor há de nos conduzir à vitória, certamente. É tempo, irmãos, de reavaliar se desde o início da nossa jornada, nós compreendemos o que é realmente o ser discípulo de Jesus. Né? Se essa busca por ser discípulo de Jesus, ela é autêntica. Pois a verdadeira eleição implica em perseverança. Somente a graça divina capacita a suportar as provações e resistir ao desânimo. E aí eu cito novamente João Calvino, porque ele diz assim, aquele que não persevera na sua santificação, bem faria duvidar da sua eleição. Está lá em alguma parte das Institutas, como eu não li a lei inteira, deve estar em algum ponto ali. Então, calcular o custo não é uma tentativa de Jesus desanimar ninguém, não pensem dessa forma. Talvez anime os aventureiros de início, mas ajuda as pessoas a terem subsídios para suportarem tudo aquilo que for necessário para que não haja retorno, para que não haja retrocesso. Seguir a Cristo, ser seu discípulo, deveria ser para cada um de nós uma decisão sem volta, sem desistência. Devemos caminhar firme, perseverando até o fim. Infelizmente, a Bíblia fala de pessoas que naufragaram na fé, não concluíram a sua jornada, pereceram antes de chegar lá. Temos o exemplo de Judas, que acompanhou Jesus, pessoalmente acompanhando Jesus ali durante 3 anos. Paulo cita Demas, um companheiro de ministério, que simplesmente abandonou o ministério e partiu para correr atrás dos seus próprios caminhos, né? Seguir os seus próprios caminhos. Mas eu e você, calculando o custo, lembrando desses princípios, podemos ficar firmes. Principalmente porque não depende apenas do nosso esforço. A graça, o sustento, o fortalecimento da parte de Deus, para que com essa consciência do compromisso, nós podemos terminar essa jornada. Que o Senhor te abençoe. E eu gostaria de finalizar, lendo lá em Gálatas 2:20, para finalizarmos a nossa devocional. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E que nós possamos repetir, fazer coro com Paulo, quando ele diz, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo calculou o custo e seguiu firme até o final na busca da coroa da glória. Que Deus nos abençoe. Vamos orar a Deus, agradecendo a Ele por esse tempo de compartilhar na sua palavra.